vamos ao tema da nossa jornada pedagógica de hoje. O professor, professora e a avaliação no contexto do ensino presencial com mediação tecnológica. Então, vamos falar um pouquinho. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho da avaliação no contexto educacional, de forma geral. Tá bom, gente? Depois, nós vamos nos aprofundar nas nossas avaliações. Então, vamos lá ver o que nós temos aí sobre esse processo de avaliação. O processo de avaliar na educação. A avaliação deve ser um instrumento pelo qual o professor estuda e interpreta os dados de aprendizagem e do seu próprio trabalho, com a finalidade de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor. Olha aí, eu achei algo muito interessante aí quando ele fala que ele interpreta dados de aprendizagem, não só dos alunos, mas também ele avalia o quê? O seu próprio trabalho, né, professora? Exatamente. Isso é muito interessante, gente, porque isso também faz parte da avaliação. Tá? No contexto educacional, não é só a avaliação do estudante, mas também a avaliação do professor. E é importante, né, professora, a gente frisar que esse processo de aperfeiçoar a aprendizagem, ela não é só, o professor Dário falou isso, né? Isso. Não é só uma questão de aperfeiçoar o que o aluno está aprendendo, mas é de aperfeiçoar também o seu próprio trabalho, a sua aprendizagem também, porque o professor, quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Então, o processo avaliativo, acho que já foi o tempo, né, professora, que a gente falava muito de avaliação do aluno. Isso. Hoje, o processo avaliativo, a gente sabe que ele compreende o processo também do trabalho do professor. E é muito importante que você se veja como parte desse processo avaliativo. Ok? Então, vamos ver agora a avaliação, como eu posso fazer com que a avaliação fique a serviço da aprendizagem. Vamos ver. Olha lá, evidenciar o alcance ou não dos objetivos de aprendizagem. Fornecer aos professores informações que permitam a modificação de estratégias de ensino e das avaliações de atividades de aprendizagem, sempre que os estudantes não estiverem engajados com o conteúdo que deveria ser aprendido. O uso de ferramentas avaliativas para desenvolver e apoiar o desenvolvimento dos estudantes. Gente, é muito interessante, né? Quando a gente coloca aí também em relação à modificação das estratégias, né? O professor, vocês têm que enxergar também a avaliação, a DLI, por exemplo, como um processo avaliativo também, né? E aí cabe ao professor ministrante e também ao professor presencial verificar se aquela estratégia utilizada foi a contento, se ela alcançou o objetivo, o que eu posso fazer de forma diferente para avaliar melhor o meu estudante. Então, esse processo também de reflexão contínua dentro do processo, né, é muito interessante. Então, são pontos muito importantes mesmo para nos levarem à reflexão de como a avaliação pode estar a serviço da aprendizagem. Exatamente. É fornecer, como estava na cartela, fornecer aos professores também, né, informações que vão permitir com que esse processo avaliativo ele aconteça da melhor maneira. Isso mesmo. E agora nós temos o quê, professora? A gente vai falar um pouquinho agora sobre os aspectos, né? Na cartela a gente está vendo aí os aspectos importantes da avaliação. Então, a gente apresenta um mapa conceitual onde o centro desse aspecto a gente coloca como dimensão ética, né? E aí, o que está interligado a essa dimensão ética, né, no processo avaliativo? São as expectativas envolvidas na avaliação, né? Ser o mais explícito possível, isso é muito importante dentro das questões avaliativas. Avaliar não tem caráter de coerção ou manipulação. Isso também a gente hoje já evoluiu bastante, né? Quando a gente se fala de avaliação, já se entende bastante de que o processo de avaliar ele não tem mais esse caráter.
evitar a parcialidades e não fazer julgamentos superficiais. Isso é muito importante, essa dimensão ética, né, professora? Exatamente. Porque a gente já passou esse tempo, né, da gente dizer: "Ah, aluno, você vai ver lá na hora da prova", né? Isso. Isso daí não cabe mais dentro do nosso contexto educacional, e muito menos aqui do contexto de avaliação do ensino presencial com mediação tecnológica, né? Nós precisamos realmente ter esse cuidado, essa ética, quando nós formos avaliar o nosso aluno. Pontos muito importantes e de grande reflexão para todos os professores que estão aí acompanhando a jornada. Vamos Exatamente. agora ver um tipo de... Tem vários tipos, Tem né, vários professora? tipos. A gente vai apresentar alguns aqui, mas tem vários. Tem várias, já formas de se dizer. avaliar. Na verdade, é uma revisão, né, gente? Nós sabemos que vocês conhecem os tipos de avaliação, mas sempre é importante nós estarmos revisitando esses conceitos e revendo aí o qual é o objetivo de cada tipo de avaliação que faz parte do processo avaliativo. Então, vamos à primeira. Vamos lá. A nossa primeira, que a gente está expondo aqui para vocês, é a avaliação diagnóstica, né? Então, a gente vai vendo aí que ela também agora é o nosso centro, né? E do que faz parte, professora Cristiane, da avaliação diagnóstica? O que está entrelaçado a ela? Olha que interessante, professora. Constatar os conhecimentos prévios. Olha como é importante a gente saber de onde a gente está partindo, né? Tanto o professor presencial quanto o ministrante, ele entender o que o aluno já sabe desse objeto de conhecimento, né? Conduzida no início dos processos educacionais. Por isso, aqui no Centro de Mídias, nós sempre iniciamos o nosso ano com a avaliação diagnóstica, para que nós possamos ter esse parâmetro, esse ponto de partida das nossas práticas. Refletir sobre a prática educativa, identificar dificuldades, isso é muito importante, esse olhar também do professor presencial, né? Porque vocês que vão aí estar manuseando esses resultados, é importante você verificar se esse seu aluno, a dificuldade talvez dele, seja um procedimento de leitura. Talvez ele tenha alguma dificuldade em relação à leitura. E de que forma você pode criar estratégias para fortalecer isso no seu estudante, né? E aí, identificar os conhecimentos e habilidades que os estudantes já dominam. Então, não é só o que eles não sabem, mas também o que eles já sabem, né? De que conhecimentos eles já trazem aí internalizados. E coletar informações acerca das aprendizagens. Temos mais um tipo de avaliação, agora a avaliação formativa. Quais são esses tópicos, professora Michele? Então, vamos lá. A gente já falou da diagnóstica, viu a importância dela, né? E tudo que vem ali junto dessa avaliação diagnóstica. Agora a gente vai falar um pouco da avaliação formativa, né? A avaliação formativa, ela propõe o acompanhamento do desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, né? Os resultados direcionam a prática pedagógica, então vai vendo que uma vai complementando a outra. Você diagnosticou, você viu identificou as dificuldades, e aí você parte por esse tipo de avaliação que vai lhe direcionar a prática pedagógica, né? A prática da avaliação contínua. Você consegue ter compreensão dos obstáculos e da sua superação, né? Os erros, os acertos são os pontos de partida para essa investigação docente, e instrumentos variados para a coleta de dados. Então, a gente percebe aí que uma vai complementando a outra. É verdade. Dentro aqui do ensino presencial com mediação tecnológica, também nós temos muitas oportunidades de avaliação formativa, né? A própria DLI, ela é uma possibilidade, onde o professor presencial aí, quando ele vai acompanhar e mediar essa aprendizagem desse estudante, ele tem como verificar qual foi a dificuldade desse estudante, né? Por que ele errou aquela questão? Qual foi a real dificuldade? É o conceito que ele não aprendeu? Ou é outra dificuldade, algum conhecimento prévio que ele não traz aí na sua bagagem? Então, é muito importante, gente, esse olhar reflexivo
em relação às atividades propostas. Não só ao momento lá da avaliação escrita, mas também no processo, todas as oportunidades de atividades que são as atividades propostas aí pelo professor ministrante. Então, é importante que vocês estejam atentos aí às dificuldades e também ao que o nosso aluno já sabe, para ele ser desafiado o tempo todo, né, professora? É isso mesmo. E aí a gente traz também como complemento uma próxima avaliação, um próximo tipo de avaliação, que é a avaliação somativa. Essa avaliação somativa, ela é realizada no final do processo. Então, nós já tivemos aí, passamos pela diagnóstica, passamos pela formativa, vimos o que elas trazem para a gente e a gente chega aí na avaliação somativa, que ela também identifica o grau de aprendizagem de cada aluno no final de um período determinado, né? Tem a interpretação do desempenho do estudante em todo o processo avaliativo, porque a avaliação ela é um processo, né? Como a professora Cristiane comentou, a nossa própria DLI, né? Ela acontece de uma forma processual, todo dia tem a DLI, né? Tanto a DLI1 quanto a DLI2, né? Então, ela oferece também informações para o registro das atividades, olha aí, casa bem com o que foi falado, né? Envolve o uso de instrumentos formais, como boletins, relatórios de desempenhos e notas. Isso. E aí entra até um dos verbos lá que fizeram parte do nosso quebra-cabeça, né? Medir também faz parte da avaliação, né? Só que nós não podemos focar somente nisso. Não pode ser exageradamente dada importância a somente um aspecto da avaliação, tá, gente? Então, vocês viram aí os 3 tipos de avaliação. Vocês puderam perceber que essas 3 avaliações, elas fazem parte do processo avaliativo do ensino presencial com mediação tecnológica, e vocês puderam aí ficar com alguns pontos para reflexão, né? O que eu estou fazendo já e o que eu poderia fazer melhor ainda, para que esse processo avaliativo cumpra aí a missão dele, que é diagnosticar, que é medir, que é compreender, que é analisar todas aquelas dimensões. E agora nós trazemos aí para vocês um resumo, né, professora? Resumão do que a gente falou agora há pouco, né? Vamos ver esse resumo. Então, a gente vai resumo. trazer aí esse resumo que diz o seguinte, né? Os tipos de avaliações e o uso dos resultados, né? Então, o que acontece? A avaliação diagnóstica permite planejar, definir de onde partiremos, qual o destino e quais caminhos trilharemos. A avaliação formativa nos traz informações sobre como está o percurso, o andamento do caminho trilhado. Exato. E a avaliação somativa nos indica o ponto que alcançamos, se conseguimos ou não alcançar nossas metas definidas de planejamento, apoiado pela avaliação diagnóstica. É o que nós falamos, né, logo no início. Todas se complementam, né, e todas fazem parte do processo avaliativo, né? A gente vai falar um pouco agora também de um desses tipos de avaliação, desses instrumentos, né, professora, que a gente utiliza, que é o SAEB, né? Então, vamos ver aí que a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema da avaliação da educação básica, né? O que é o SAEB, professora? Olha lá, é um conjunto de avaliações externas em larga escala, né? E nós, enquanto alunos da rede, nosso aluno, ele participa do SAEB. Esse ano nós vamos ter muitos momentos de orientação para que o nosso aluno possa participar desse processo avaliativo também, que é importante, tá, professor presencial? E você é um personagem aí, um ator fundamental para que nós possamos ter a participação do nosso aluno, para que ele não falte nesse dia de avaliação. Então, essa aqui é só uma pincelada inicial do que é o SAEB. Olha o que ele é também, é um diagnóstico da educação básica brasileira. Como é importante ter esses dados, né, Muito professora? importante, professora, porque quando a gente fala de SAEB, a gente fala de políticas públicas, né? Então, esses resultados, eles trazem também muitos benefícios, eles trazem informações, né? Eles trazem diagnóstico,
né? Tudo que a gente falou logo no início, é por isso que se existe o sistema de avaliação da educação básica, né? Como diz aí no terceiro tópico, ele fornece informações de desempenhos dos estudantes para o sistema educacional, que é isso que nós estamos falando de uma maneira geral, né? E são fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Então, o SAEB, ele traz todo esse diagnóstico, ele traz resultados, né? Ele traz informações que vão ser pertinentes para que faça toda uma diferença dentro da educação. Não é simplesmente fazer uma avaliação e ver o que é que aconteceu. Não, ele traz consigo uma responsabilidade muito grande. Então, é por esse motivo que a gente sempre convoca, e a gente ainda vai falar muito sobre SAEB ao longo do ano, porque esse ano é ano de SAEB. É verdade. E aí, nesse último tópico que vocês viram, né, que ele traz também um panorama dos fatores que podem interferir nesse desempenho do aluno. Então, além da avaliação que o nosso estudante faz, né, há também os questionários, né, que vão trazer toda essa parte social aí, e o contexto da escola na qual o aluno está inserido. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a todas essas informações, ok? Então, vamos agora ver como essa avaliação ela vai influenciar a prática pedagógica. Vamos ver. Primeiro, traz aí que ela fornece, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Então, como a professora Michele falou, né, ele vai nortear aí as políticas públicas que vão ser direcionadas aí para a área da educação, de fortalecimento aí da aprendizagem dos nossos estudantes, de valorização do nosso professor. Então, ela vai trazer dados importantes para isso, né? Também vai trazer aí as médias de desempenho dos estudantes apuradas no SAEB. Isso é muito importante, né, professora? Muito. E aí vem de encontro com o que a gente falou sobre avaliação, medir, né? Sim, sim, é um dos aspectos. É importante também, né, gente? E aí, taxas de aprovação, reprovação, abandono. Gente, isso também é muito importante dentro da avaliação SAEB, tá bom? Isso faz parte, compõe o cálculo desse índice de desenvolvimento também, tá? E aí vem os questionários, dos quais eu falei, né? Que visam contextualizar socioeconomicamente os resultados das avaliações. E o que nós falamos também, né, professora? Exato. O monitoramento e a construção de políticas públicas, né? Muito importante, gente. Contamos com todos eles, né, Contamos professora? com todos eles. E aí, já falando que a gente conta com vocês para isso, a gente vai trazer agora para vocês a avaliação escolar no ensino presencial com mediação tecnológica. Agora nós vamos direcionar, né, mais explicitamente sobre quais são os nossos instrumentos aqui enquanto mediação tecnológica, né? Quais os instrumentos avaliativos no ensino presencial com mediação tecnológica. Nós temos visto ao longo da jornada que tem muitos professores que estão chegando agora na mediação tecnológica. Muitos professores novos. Né? Então, é nesse momento que a gente vai apresentar um pouco para vocês alguns dos nossos instrumentos, né? Para que vocês já comecem a se familiarizar, né, sobre os tipos de instrumentos que utilizamos aqui, não é, professora? Isso mesmo, gente. E estejam bem atentos, não só os novos, tá? Exato. Que hoje nós vamos trazer aí algumas mudanças que estiveram presentes agora em 2025, que estarão dentro do processo avaliativo de 2025, e é importante que os nossos professores aí veteranos também estejam atentos às informações, tá? Para que vocês possam se apropriar dessas mudanças que nós vamos trazer aí para vocês. Mas nós vamos começar falando de algo que já acontece, né? Que é a nossa avaliação tipo A. Vamos ver. Então, a avaliação tipo A vocês, os antigos já sabem, e os novos vão saber agora. Ela é realizada por unidade de estudo. Então, a cada unidade de estudo do componente curricular vai ter a avaliação tipo A,
tá? E ela está prevista num documento nosso, que nós chamamos de cronograma de sequência de aulas, mais conhecido aí por CSA, tá bom? Então, cada componente curricular, ele tem um CSA, um cronograma de sequência de aulas, que traz aí previsto quais são as aulas que tem, quais são os sábados letivos, quais são as avaliações, dias de avaliação. Então, é importante que vocês estejam com esse documento sempre em mãos para planejar, na verdade, né, toda a sua rotina aí de acompanhamento dos nossos estudantes. E temos mais outra avaliação, né, professora? Isso, temos a avaliação do tipo B, né? Essa avaliação ela é aplicada aos alunos quando tiverem ausência justificada na avaliação A. Então, é importante também frisar isso, né? A avaliação do tipo B, ela só vai ser aplicada ao aluno quando ele tiver alguma ausência justificada, né? E ele não pôde comparecer à avaliação A, e aí sim o professor vai aplicar a avaliação do tipo B, e ela também é realizada por unidade de estudo. Então, é importante que quando o aluno, ele de repente faltar no dia da avaliação A, não pode ser apresentado para ele, para que ele faça novamente a avaliação A. Existe a avaliação do tipo B, que o professor presencial precisará aplicar para esse aluno que faltou e justificou da maneira correta. Agora, a nossa próxima avaliação tem muito a ver aí com a rotina do nosso professor presencial. Qual é essa avaliação, professores? É a avaliação das habilidades socioeducativas, né? Muito Então, a gente tem aí importante. essa avaliação que ela permeia e passa por todas as unidades, né? Sim. Ela é a avaliação que o professor presencial, de acordo com os critérios de desempenho do estudante, aplica para ele. E é muito importante, né, professora, que os professores presenciais estejam atentos a somar essa avaliação à nota obtida nas avaliações A ou B, tá bom? A nossa avaliação A ou B, ela tem uma pontuação que ela só se completa com a avaliação de habilidades socioeducativas. Então, se você, por algum motivo, não fizer esse somatório, você vai estar aí prejudicando o estudante, né? Que ele não vai conseguir alcançar os 10 pontos máximos, tá bom? Então, é muito importante que vocês estejam aí atentos a essa avaliação. E ela é uma avaliação que faz parte aí do fazer do professor presencial. Vamos ver, então, como é que fica essa composição. Vamos lá, no nosso quadro geral de notas, ele vem trazendo o que a professora Cristiane explicou agora há pouco. O aluno que ele fez a avaliação do tipo A ou do tipo B, ele alcança no máximo a nota de 7,5 pontos, né? Então, por isso a importância do professor presencial estar sempre atento à avaliação das habilidades socioeducativas, porque senão esse aluno ele pode ser prejudicado. Porque Isso ninguém mesmo. garante, né, professora, que esse aluno ele vai alcançar 7,5 sempre nas avaliações, né? Pode ser que ele alcance aí uma nota de 5, né, de 6, de 4, a gente não sabe. Mas se o professor presencial ele deixa de fazer a aplicação da avaliação das habilidades socioeducativas, esse aluno tem a nota dele prejudicada. É verdade. Né? Então, a quantidade de avaliações depende também, né, professora? Com certeza. Aí a gente tem um exemplo, né, professora, que está da unidade 1 a 4, mas isso não quer dizer que todos os nossos componentes tenham 4 unidades. Então, aí vem os pontos de atenção. A quantidade de avaliações depende da carga horária do componente. Então, nós temos componentes com 2 unidades, com 3 unidades ou com 4 unidades. Por isso que nós temos aí a observação seguinte: temos um mínimo de 2 avaliações e o máximo de 4 avaliações. E aí nós vamos à novidade para o ano de 2025. A professora Michele aí vai contar essa novidade para vocês, né, professora? Vamos lá contar essa novidade, né? Esse ano a gente vai trazendo aí a avaliação da trilha de aprendizagens, né, professora? Né? O que seria essa trilha de aprendizagem, né? O próprio nome já diz. O aluno ele vai ser avaliado através de uma trilha, né? Para quem está acompanhando as turmas do ensino médio, né, professora, já até tem um pouco de familiaridade aí com esses nomes.
Mas alguns professores estão chegando agora e outros também vão participar desse processo avaliativo e vão conhecer agora o que seria essa trilha, que ela é composta aí por 4, na verdade, 4 trilhas, né? A trilha 1, ela vem trazendo aí o portfólio, que ela é a avaliação individual, que deverá elencar todas as atividades desenvolvidas no momento da ADLI 1. Você falou isso lá no início, lá no Isso iniciozinho, né, mesmo. Olha a professora? importância da DLI, né, professora? E aí ele é registrado individualmente ao longo de cada unidade de estudo. A gente sempre frisa isso. Ao longo de cada unidade de estudo, compondo o portfólio do estudante. Então, é importante destacar que essa atividade ela é individual e ela é avaliativa durante a DLI 1. Tá? Na trilha 2, a gente vai ter o Projetei, que é uma avaliação em grupo. Né? Essa atividade desenvolvida no dia da culminância da unidade de estudo, sendo apresentada na interatividade e avaliada pelo professor presencial. Então, as 2 primeiras trilhas são essas aí, professora. Isso. E a novidade aí é que temos mais turmas, né? Além do ensino médio, nós temos outras turmas que também utilizarão a trilha de aprendizagem. E aí, trilha 3 é a autoavaliação do estudante. Olha lá, é a avaliação individual por meio de rubrica, onde o aluno fará análise de seu percurso de aprendizado. Né? Então, nós vamos também dar essa oportunidade do aluno se autoavaliar. E a trilha 4, que é a avaliação das habilidades socioeducativas. A avaliação do professor presencial, de acordo com os critérios de desempenho do estudante. Aquela avaliação que nós falamos um pouquinho antes, tá? Utilizarão essa trilha de aprendizagem as turmas de ensino médio e as turmas de educação de jovens e adultos. Então, os professores que trabalham com essas duas etapas de ensino vão ter essa trilha de aprendizagem. Olha como se compõe esse quadro de trilha. Então, é o somatório das notas, né? Portfólio 5 pontos, projetei 2 pontos, avaliação de habilidades socioeducativas 2,5 e a autoavaliação meio ponto, fazendo aí, totalizando os 10 pontos, ok? Então, é dessa forma que vai se compor os 10 pontos aí do nosso estudante. E agora nós vamos trazer um pouquinho mais sobre a avaliação de habilidades socioeducativas, que é aí um fazer do professor presencial. Isso, então, a gente está repetindo bastante sobre esse tipo de avaliação, né, professora? É porque ele compõe a nota do aluno. Sim. Então, é importante que isso fique bem frisado e que, ao longo do ano letivo, os professores estejam habituados a desenvolver essa avaliação. Não somente a avaliação que os professores ministrantes mandam para eles durante as unidades de estudo, mas que ele também tem autonomia através da avaliação das habilidades socioeducativas para estar fazendo essa avaliação com o aluno dele, né? É destinada às anotações pertinentes ao status da aprendizagem de cada unidade estudada. É importante que o professor presencial fique atento ao desempenho do estudante a cada aula ministrada. Isso mesmo. Para cada critério, então, é atribuído o valor de meio ponto, totalizando 2,5 para cada unidade de estudo. Olha aí os critérios, né, professora? Então, fica bem explícito aí que é meio ponto, totalizando 2,5, porque nós elencamos aí 5 critérios. Mas não significa que sejam só esses, né, professora? Mas esses são os que a gente contemplou aí como os que o professor pode estar avaliando o seu aluno, que são os critérios de autogestão, comunicação, autonomia, né, inovação, empatia e cooperação. E aí eles podem perguntar, mas professora, em que momento eu vou fazer essa avaliação do meu estudante? É durante o processo, gente, tá? Não tem um momento, hoje eu vou fazer a avaliação das habilidades socioeducativas, vou parar tudo para fazer isso. Não. No decorrer do processo, eu já vou analisando se o meu aluno ele está apresentando, né, desenvolvimento nesses critérios. E o que é muito importante também, que vocês precisam desenvolver estratégias para que o nosso aluno avance em relação a isso. Se, por exemplo, nessa avaliação socioeducativa ele não alcançou
meio ponto ali de cooperação, o que eu, professor presencial, posso usar de estratégia para que esse aluno desenvolva essa habilidade, né? Então, não é ele vai do início ao final do ano sem ter cooperação, do início ao final do ano sem ter autonomia? Não, é algo que se desenvolve, ok? E aí é uma atribuição de sua, professor presencial, tá? De verificar estratégias que possam fazer com que esse aluno ele avance nessas habilidades, desenvolva essas habilidades, ok? A gente vai mostrar rapidinho aqui, professora, um pouquinho, né? Ao longo do ano vocês vão receber essa avaliação, mas a gente vai mostrar aqui um pouquinho, a gente vai navegar aqui rapidamente por esse documento, para que vocês comecem a se habituar com eles, né? Então, ele vem com um cabeçalho para que você indique qual é a série que você está acompanhando, né? E aí você vai marcando, complementando aqui com os dados que é do professor, do ano letivo, o login da turma. Esse documento ele fica com o professor presencial e aqui vem aparecendo os critérios. Ó. Então, o critério de autogestão, ele vem com várias atribuições dentro desse critério. Ah, professor, eu não sei o que é, como é que eu vou avaliar o meu aluno com autogestão? Tem aqui os parâmetros que você pode estar analisando. Está bem autoexplicativo, né, professor? Bem autoexplicativo. Né? De comunicação, o que é que você pode estar observando, né? A autonomia, a inovação, a empatia. Então, não necessariamente vocês precisem tirar, né, professor, esses critérios ali. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vejo essa questão de inovação, né? Eu não sei o que é. A própria avaliação ela já traz para vocês esses parâmetros para que vocês possam estar fazendo a avaliação dos alunos de vocês, com os estudantes de vocês, né? Isso. E qualquer dúvida, tem o pedagogo também, exato, né? Que pode estar auxiliando aí vocês para tirar as dúvidas que possam surgir, ok? Ok. E agora nós vamos para o Plano de Estudos de Recuperação Paralela, também é o conhecido PERP, né? E aí é muito importante também que o nosso aluno, é direito do nosso aluno ter esse plano de estudos, tá? Ter essa oportunidade de recuperação da aprendizagem. Então, o plano de estudo, ele viabiliza a recuperação contínua do conteúdo que não foi aprendido pelo estudante em tempo hábil. É um documento autoinstrucional, contemplando os conteúdos das aulas de cada unidade. Então, ele é bem autoexplicativo também, né, professora? Também. E é importante vocês saberem em que momento vocês vão utilizar o PERP, né? E é o que a professora acabou de dizer, né? É um processo de recuperação. Mas ele também, a gente traz aí, que ele vem contemplando 10 questões, totalizando 10 pontos. Importante essa próxima informação. Nesse caso, do plano de estudo de recuperação paralela, o professor presencial não precisa aplicar a avaliação das habilidades socioeducativas. Isso mesmo. Somente durante o PERP, né, professora? Isso. Gente, outra informação importante, olha, cabe ao professor presencial mediar o processo de recuperação e o posterior registro de notas. Então, lá dentro do cronograma de sequência de aulas, não vem dito quando você vai fazer a recuperação paralela. É uma estratégia que deve ser programada, planejada pelo professor presencial, ok? Exato. Vamos ver um pouquinho da estrutura do PERP. Então, vamos lá. O nosso PERP, ele tem 3 documentos, né? O plano de estudo possui 3 documentos. O plano do estudante, que é um instrumento utilizado para guiar o estudante durante o processo de recuperação, com o objetivo de organizar uma sequência de revisão de aula que permite a retomada dos estudos de maneira guiada. O documento possui 3 itens: a agenda de estudo, o texto de apoio e resumo do conteúdo. Os professores vão receber esses 3 documentos. Olha, o próximo documento é o caderno de questões do estudante. É um instrumento contendo a avaliação de recuperação paralela, com 10 questões, que deve ser entregue ao estudante somente ao final da agenda de estudos. Gente, é um documento também que traz muitas orientações, então fiquem aí atentos a cada um desses documentos, né? E temos mais um documento, né, professora? Isso, que é o caderno de orientação, que é o gabarito do professor presencial. Esse instrumento, ele contém o gabarito comentado da avaliação de recuperação paralela.
É com ele que o professor presencial irá conduzir o processo de revisão dos estudantes e que também fará a correção da avaliação para realizar a atribuição da nota. Isso mesmo. Então, hoje não esgotamos tudo que sabemos, que podemos conversar, que podemos refletir sobre a avaliação. Esse foi só o pontapé inicial para deixar aí o gostinho de quero mais em vocês, de aprender mais sobre avaliação, de se desenvolver também enquanto profissional, fazendo um melhor processo avaliativo para o nosso aluno. E nisso nós falamos tanto para o nosso professor presencial, quanto para o nosso professor ministrante, né? E nós estamos colocando essa avaliação a serviço do nosso aluno mesmo, né, professora? Exatamente. E aí a gente vai deixando com vocês, né, a nossa última cartela, que são os nossos contatos, né, o contato da gerência, no e-mail gentec@educação.am.gov.br, o ramal, né, que todo mundo também já deve ter conhecimento, que é o 92-99139-0192. Esses são os contatos da gerência, mas ao longo do ano todos os pedagogos estão acompanhando os professores pelo IPTV, as turmas, e estão todos à disposição naquilo que os nossos professores tiverem dúvida, né? É isso mesmo. Então, hoje ficamos por aqui, mas não percam os outros momentos de jornada que vão ser de muita aprendizagem. Muito obrigada.